Olá, boa noite. O Senado agora está no ar. O plenário do Senado aprovou hoje a medida provisória 651, que tem o objetivo de dinamizar o mercado financeiro e tornar o produto nacional mais competitivo. Confira na reportagem de Mariana Abreu. A MP torna permanente a desoneração da folha de pagamento, que valeria até o fim deste ano. Com isso, as empresas continuam a pagar 1 ou 2% da receita bruta, em vez da contribuição patronal de 20% sobre a folha de salários. A medida estimula a produção, a formalização e contratação de trabalhadores e as exportações. À medida em que ela recolhe menos tributos, ela tem mais capital para investir na atividade empresarial de um modo geral. Com relação ao setor exportador, a desoneração da folha ela promove, digamos assim, uma desoneração especial, porque as receitas de exportações elas não são tributadas por essa nova contribuição que incide sobre a receita bruta. Também houve mudanças na lista de beneficiados com a desoneração. Hoje são 56 setores, entre eles o automotivo, o da construção civil e o têxtil. Com a MP, 4 novas áreas serão contempladas. As empresas de transporte rodoviário de passageiros sob regime de fretamento, as empresas de engenharia e arquitetura, as drogarias e farmácias de manipulação e empresas de tecnologia da informação que façam processamento de dados de gestão e gerenciamento de processos. Já aqueles que teriam sido prejudicados pela desoneração voltam a contribuir sobre o valor da folha. É o caso das empresas que fabricam insumos de padaria e para a indústria têxtil. Mas o mais importante não é só a inclusão de alguns setores, é que antes não havia previsibilidade, existia apenas 2 anos no horizonte da desoneração. E agora essa desoneração ficou permanente, portanto as empresas poderão fazer o seu planejamento de forma mais estruturada. A MP traz de volta o Reintegra, programa que devolve aos exportadores tributos retidos ao longo da cadeia produtiva, até o limite de 5% da receita obtida com a venda de manufaturados. Quem define o valor a ser restituído é o executivo. A empresa pode converter os créditos em dinheiro ou usá-los no pagamento de outros impostos. Nenhum país exporta tributo, porque ao exportar tributo, ao colocar o tributo no custo de produção, você afasta seus clientes. Então, o Reintegra vem compensar as empresas por esses tributos que o sistema tributário não permite recuperar formalmente. Quem perdeu o prazo para aderir ao Refis vai ter nova chance. Assim que a lei for promulgada, as empresas terão 15 dias para se inscrever no programa e quitar débitos com a Receita, a Procuradoria da Fazenda, além de autarquias e fundações. Será exigida uma entrada de 5% se a dívida for de até R$1 milhão, 10% entre 1 milhão e 10 milhões, 15% entre 10 e 20 milhões e 20% para mais de 20 milhões. O restante do valor devido poderá ser liquidado em até 180 meses, com redução de multas e juros. Quando ela regulariza essa sua situação, volta a trabalhar num ambiente mais favorável, aumenta a sua produção, eventualmente volta a contratar pessoas e fazer novos investimentos. Ou seja, é positivo porque, inclusive no futuro, ela volta a recolher tributos para o fisco. Existe ainda um incentivo à emissão de ações por pequenas e médias empresas, que são aquelas com valor de mercado inferior a R$700 milhões e faturamento de até 500 milhões. A medida é positiva não só para as companhias, que passam a captar recursos de longo prazo, como também para o investidor. Para o investidor, vai haver um ganho porque a MP prevê a isenção do imposto de renda em ganhos na venda das ações consideradas pequenas e médias. Quando o investidor adquire ações da empresa, coloca recursos na empresa e esses recursos não precisam ser devolvidos, como acontece no empréstimo bancário. Então é um recurso de longo prazo, que vai ser utilizado pelas empresas para investir e expandir seus negócios. Essa medida provisória é uma medida do bem, é uma medida que ajuda as empresas, ajuda a economia, ajuda a manter empregos e ajuda a desonerar a folha de pagamento, que é algo extremamente importante no país. A MP 651 também amplia em 4 anos o prazo para que as cidades acabem com os lixões e permite aos gestores públicos o parcelamento de dívidas por improbidade administrativa. O relator explicou que o governo vai vetar esses 2 artigos, que foram acrescentados por emenda pela Câmara dos Deputados.
Senadores e deputados decidiram prorrogar os trabalhos da CPI mista da Petrobras até 22 de dezembro. A comissão ouviu hoje José Carlos Cossenza, atual diretor de abastecimento da estatal e substituto de Paulo Roberto Costa, ex-diretor preso pela Polícia Federal durante a Operação Lava Jato. Cossenza acabou caindo em contradição durante o depoimento. O atual diretor de abastecimento da Petrobras, José Carlos Cossenza, disse que não sabia de nenhum esquema de desvio de recursos nos contratos da estatal e que não conhecia o doleiro Alberto Youssef e o deputado Luiz Argolo, investigados pela Operação Lava Jato da Polícia Federal. À frente da diretoria desde 2012 e indicado pela presidente da Petrobras, Graça Foster, Cossenza também negou que tenha sido procurado para continuar o suposto esquema do antecessor, Paulo Roberto Costa. Ele negou que tenha se encontrado com Paulo Roberto depois que ele saiu da estatal, mas voltou atrás e admitiu 3 telefonemas e 2 encontros, todos para esclarecer dúvidas sobre o funcionamento da empresa. Cossenza também disse que depois das denúncias foram instaladas 2 comissões internas para apurar irregularidades e elas ainda não concluíram o trabalho. Por isso, o esquema não foi comprovado e nenhuma providência foi tomada. Parlamentares da oposição questionaram a veracidade do depoimento, enquanto governistas defenderam as declarações de Cossenza. Ao final da oitiva, os líderes se reuniram para definir os rumos da CPI mista. Eles decidiram continuar tentando acesso à delação premiada de Paulo Roberto Costa e de Alberto Youssef junto ao Supremo Tribunal Federal. E também decidiram prorrogar a CPI mista. Haveremos de prorrogar os trabalhos da comissão até o próximo dia 22 de dezembro. Os líderes se comprometeram a partir de amanhã colher as 175 assinaturas que precisam na Câmara e as 27 assinaturas que precisamos no Senado. 2. Nós vamos ter agora 2 sessões por semana, normalmente às terças e quartas ou às quartas e quintas. A presidente Dilma Rousseff continua no novo mandato com apoio da maioria no Congresso Nacional, mas cresceu o número de partidos representados no Legislativo, o que deve ser um desafio para a articulação política. Confira na reportagem de Carla Benevides. A nova bancada governista deve ter 51 senadores, 2 a menos que a bancada atual. A oposição, junto com os senadores dissidentes da base do governo e os que atuam de forma independente, conta agora com 2 senadores a mais. Serão 29. O número de partidos também aumentou. Antes das eleições, o Senado contava com parlamentares de 15 legendas. Agora são 17. Na Câmara, esse número passou de 22 para 28. O desafio da presidente vai ser conseguir apoio de tantas siglas distintas e recompor a base para votar temas importantes e polêmicos, como a reforma política. As dificuldades do governo serão maiores para a articulação política, na busca do entendimento da base aliada. E antes mesmo do Congresso eleito tomar posse, o governo sofreu a primeira derrota após as eleições. A oposição conseguiu derrubar na Câmara dos Deputados o decreto da presidente que criou a Política Nacional de Participação Social. Com o apoio de partidos da base do governo, como PP e PMDB, foi aprovado o projeto que cancela a iniciativa do governo de permitir a participação social na definição de programas e políticas federais. A decisão final será tomada pelo Senado, que irá analisar e votar o projeto que susta o decreto presidencial. Já havia um quadro de insatisfação com relação à aprovação dessa matéria. Ela ser derrubada na Câmara não surpreendeu, da mesma forma que não surpreenderá se ela for e será derrubada no Senado Federal. Nós vamos tentar mudar essa decisão porque ela está baseada num pressuposto falso de que esse decreto estaria retirando do Congresso Nacional qualquer tipo de poder. Isso não é verdade. O Congresso continua autônomo, soberano, apenas o governo está organizando o funcionamento de estruturas que já existem. A Comissão de Constituição e Justiça recebeu hoje o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, para um balanço do seu primeiro ano de mandato. Ele também comentou a decisão da Justiça italiana que negou a extradição de Henrique Pisolato, um dos envolvidos no caso do Mensalão. Para Janot, isso pode dificultar futuras extradições da Europa para o Brasil.
Em audiência pública, Rodrigo Janot apresentou aos senadores um balanço anual das atividades da Procuradoria-Geral da República. Este foi o primeiro ano dele à frente do órgão. Janot também anunciou um Programa Nacional de Segurança, lançado em parceria com os Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público, da OAB e das Secretarias de Segurança Pública dos Estados. Desenvolvemos um programa que é o Segurança Sem Violência, que visa atacar diretamente o problema do sistema carcerário brasileiro, com indução da aplicação de políticas públicas com soluções de curto, médio e longo prazo. O procurador-geral ainda comentou uma decisão desta terça-feira da Justiça italiana. Henrique Pisolato, ex-diretor do Banco do Brasil, condenado no caso do Mensalão, teve a extradição negada pela Corte de Apelações da cidade de Bolonha. Os advogados do extraditando, como técnica de defesa, fizeram explorar e fizeram ver na justiça italiana cárceres de muito ruim estrutura. E isso foi muito explorado. E conseguiu um precedente muito perigoso para o Brasil, que é de não conseguir mais extraditar ninguém da comunidade europeia. Já na reunião deliberativa, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou várias propostas. Uma delas obriga autoescolas a dar aulas de direção nas vias públicas para os motociclistas que vão tirar carteira de habilitação. Outro projeto aprovado trata de empresas formadas por estudantes universitários. O projeto do senador José Agripino, aprovado pela CCJ, regulamenta o funcionamento das empresas formadas por estudantes de cursos de graduação de instituições de ensino superior. Essas empresas são chamadas de juniores, atuam nos mais diversos segmentos e ajudam micro e pequenas empresas que não podem pagar uma consultoria. Além disso, representam um aprendizado para o aluno. A gente entende que a partir do momento que a gente tem a lei da empresa júnior, a gente consegue fazer com que esse movimento cresça no Brasil de forma cada vez mais orgânica e alcance várias regiões do país, dando mais acesso a estudantes de graduação universitários a essa iniciativa. De acordo com o projeto que segue para o plenário, o lucro tem que ser aplicado na própria empresa ou revertido à universidade. Nós temos que estimular os nossos jovens a cada vez mais empreender, gerar emprego, renda, que eu acho que esse é o caminho de uma sociedade socialmente justa e economicamente viável. Essa é uma matéria que vai produzir efeitos positivos para as universidades do Brasil. A contribuição do senador Aníbal Diniz é muito positiva, estimula que universidades tenham algum tipo de benefício para incrementar ações voltadas para a criação de empresas juniores dentro de sua estrutura. Os senadores aprovaram também o projeto que obriga a realização de aulas nas vias públicas para quem quer tirar a carteira de habilitação para motocicletas. De acordo com a autora do projeto, senadora Ana Amélia, é cada vez maior o número de acidentes de trânsito envolvendo motos. Um dos motivos é o despreparo dos condutores que fazem autoescola em circuitos fechados. Se não houver recurso de senadores para levar a discussão ao plenário, o projeto poderá seguir para a Câmara dos Deputados. A CCJ aprovou ainda o projeto que diferencia o usuário de traficante de acordo com a quantidade de droga portada no momento da apreensão pela polícia. O relator da proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, senador Antônio Carlos Valadares, estabeleceu a quantidade suficiente para consumo individual de 5 dias como referência para diferenciar o usuário de traficante. Esse valor mínimo será calculado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O projeto, que veio da Câmara, autoriza a importação de derivados da maconha para uso medicinal. Somente pacientes com indicação de doença grave terão o benefício. A proposta vai passar por mais 4 comissões do Senado. Foi instalada hoje a comissão mista para avaliar a medida provisória 656. A MP trata de alterações na política econômica e no sistema financeiro nacional. Foram eleitos o presidente da comissão, o deputado Afonso Florense, e o vice-presidente, senador Walter Pinheiro. A relatoria da medida provisória ficará a cargo do senador Eunício Oliveira. Estabelecer padrões mínimos de acessibilidade e conforto para as moradias dos brasileiros, inclusive nas áreas reservadas aos trabalhadores domésticos. É o objetivo de um projeto aprovado pela Comissão de Desenvolvimento Regional. A matéria segue para análise da Comissão de Assuntos Sociais. Quartos apertados por onde é difícil circular.
banheiros muito pequenos e sem ventilação. É comum encontrar ambientes assim nas casas dos brasileiros, principalmente quando se trata da dependência do trabalhador doméstico. De um lado estão os municípios, que determinam a configuração interna das edificações. De outro, o mercado imobiliário, que gradualmente vem reduzindo os espaços habitacionais. A Comissão de Desenvolvimento Regional aprovou um projeto que quer garantir acessibilidade e conforto em todos os cômodos. Embora não caiba à União fixar parâmetros técnicos sobre essa matéria, nada impede que se estabeleça uma diretriz federal genérica com base na qual poderão ser cobrados medidas locais adequadas à sua realização. Os senadores aprovaram também requerimento para a realização de um seminário em Caruaru, Pernambuco. O objetivo é discutir questões relacionadas aos arranjos produtivos locais, em especial o polo de confecção e o turismo na região. Essa micro-região representa 20% da confecção de jeans do Brasil, entre tantos outros materiais que são usados. E isso tem uma determinação econômica muito forte em outras cidades que estão ao redor dessas. Esse arranjo produtivo local de Caruaru, ele mexe com a economia de Pernambuco, do Ceará, do Piauí, da Bahia, Paraíba. Então aqueles estados todos vizinhos, eles têm uma relação a partir desse arranjo produtivo local no interior de Pernambuco. Ao final da reunião, a senadora Ana Amélia lembrou os eventos em torno do Novembro Azul, mês dedicado ao combate ao câncer de próstata. O Senado realiza sessão solene sobre a saúde do homem no próximo dia 3. A Comissão de Assuntos Sociais adiou para 12 de novembro a votação do projeto de lei que altera a jornada de trabalho dos aeronautas. Os senadores acreditam em um acordo entre o Sindicato dos Trabalhadores e os empresários do setor. Pilotos e comissários de bordo marcaram presença na Comissão de Assuntos Sociais. Há quase 5 meses, eles aguardam um entendimento com os empresários da aviação. O projeto, que estabelece regras para as escalas de trabalho, aumenta o número de folgas mensais de 8 para 12 e combate a fadiga relacionada à jornada estressante do setor, está pronto para a votação final. O presidente da comissão acredita em um acordo nas próximas semanas. Eu estou acabando de vir de uma reunião com todos os aeronautas, talvez o dobro dos que estavam aqui no plenário. Compareceu lá o relator, o senador Paim, o representante, o presidente do sindicato das companhias também esteve, e o senador Ciro Nogueira, que tomou o compromisso de que no dia 12, com acordo ou sem acordo, nós votaremos a matéria. Não se trata apenas, pura e simplesmente, de mexer na carga horária dos aeronautas. Nós estamos falando de segurança de voo, de segurança, né, das pessoas, de uma população inteira que cada dia utiliza mais, né, os aviões. Você terá outras notícias a qualquer momento e nesta quinta-feira às 8h15 da manhã no Senado em Dia. Boa noite e até amanhã.